Pensando em uma gestante que já tem um filho mais velho, como orientar a mãe para lidar com os ciúmes do filho mais velho? Conversando com ele, Júlia, não existe nenhuma fórmula mágica ou nenhuma técnica psicológica que a gente use para que a criança não sinta mais aquela necessidade de ter o colinho da mãe, aquela necessidade de ter toda a atenção da família. Quando existe um segundo filho, quando esse segundo filho nasce, a maioria das pessoas da família, não só a mãe, acabam dando aí maior atenção para o bebê, né? A gente tem até um livro chamado Sua Majestade o Bebê. Então, o bebê, ele acaba sendo o centro das atenções para a nossa sociedade atual, porque antigamente não era bem assim, né? Mas na nossa sociedade atual, na forma com que as configurações familiares foram aí se resolvendo, se adaptando, se acomodando nessas últimas décadas, o bebê ele passou a ser o centro das atenções. E com isso, então, surgiu esse fenômeno aí, né, do ciúme do filho mais velho. Por quê? Agora o colinho ele tem que dividir com o irmão. Às vezes o seio ele tem que dividir com o irmão. A cama entre os pais, né, aquela cama compartilhada, que era dele, agora passa a ser, né, do irmão. O berço que era dele, agora ele vai para a cama e o berço passa a ser do irmão. Então, roupinhas que eram dele, sapatinhos que eram dele, agora passam para esse irmão, percebe? Então, assim, a gente tem que entender o lado dessa criança que ela está passando por várias perdas, né? Então, é uma criança que ela está tendo que lidar pela primeira vez com uma frustração um pouco mais significativa, né? Carregada de mais emoção. É claro que uma criança, dependendo da idade que ela tem, ela já passou por diversas frustrações. Sentiu fome e o seio não chegou na hora que ela queria comer alguma coisa em determinada hora e falaram que ela não podia. Então ela vai passando por pequenas frustrações. Mas o nascimento de um irmão é uma frustração grande, carregada de emoções aí, e que sim, ficam registradas lá para essa criança. Portanto, a gente tem que olhar também para essa criança que está sofrendo. Muitas vezes nós menosprezamos o conhecimento que uma criança e um bebê têm. E isso é um sério erro quando a gente está falando de psicólogos, tá? Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser um sério erro de psicólogos, os psicólogos também não têm culpa porque não receberam essas informações na graduação, não foi ensinado para eles que os bebês têm uma percepção e um entendimento enorme. Ele faz uma leitura que a gente nem imagina, né? É claro que depois que você estuda, você consegue imaginar, mas eu tô dizendo assim, para muitos de vocês que estão aqui ouvindo isso, pode parecer um tremendo absurdo conversar com o bebê ou conversar com a criança e ela entender. Mas sim, gente, a criança entende e o bebê também entende. Portanto, colocar em palavras o que eles sentem. E não é pecado sentir raiva, sentir ódio, não é pecado, é um sentimento, é uma emoção que Deus nos deu, e deu não só para os seres humanos, mas para outros mamíferos também. Eu não sei outros animais, porque eu não sou etóloga, não sou zoóloga ou coisa assim, eu sou psicóloga, tá? Mas até onde eu sei, muitos dos animais, né, também vão ter várias das emoções que os seres humanos têm. A gente, por exemplo, apresenta alegria, a gente apresenta o medo, a gente apresenta o nojo, né? E a raiva é uma das emoções universais. Sempre apresentamos, desde quando a gente era macaco. Então, assim, nos acompanha em toda a nossa evolução a raiva. Ou seja, ela é para ser expressa assim, e a gente não pode falar para a criança, é feio sentir raiva. O que ela está sentindo naquele momento é raiva porque ela perdeu muita coisa. Então a gente deve colocar isso em palavras para a criança. E quando eu digo isso, eu estou orientando psicólogos para orientarem os pais, tá? Eu estou falando aqui às vezes, né, de um jeito como se eu estivesse falando com pai e mãe. Não, eu estou falando com psicólogos ou outros profissionais da saúde que vão orientar os pais sobre isso. Então, é extremamente importante a gente poder dar para a criança esse espaço de sentir e a gente nomear aquilo que ela está sentindo também. Então, como que uma mãe pode lidar com isso, né? Como que um pai pode lidar com isso? Como que os avós podem lidar com isso, né? Como que toda a rede
familiar pode lidar com essa criança que está sentindo ciúmes, conversando com ela e colocando ela cada vez mais em contato para ser também uma redinha de apoio, né? Essa criança ela pode ser uma redinha de apoio aí também. Então, se a gente começa a fazer um trabalho desde a gestação com essa criança, facilita muito. Então, a criança ela participa de algum ultrassom, ela participa conversando com o bebê, colocando a mão na barriga, né? Existindo uma comunicação entre irmãos aí, por exemplo, já contando para essa criança, olha, quando o seu irmãozinho, sua irmãzinha nascer, ele vai dormir no berço, durante um tempinho eles vão dormir lá no quarto da mamãe, então vai ficar difícil você ficar lá, você vai ter que ir pro seu quarto, e coisas assim, né? Ele vai mamar, né, no tetê da mamãe, então agora, né, você já tá mais mocinho, já tá mais mocinha, depende muito da idade também dessa criança, do tempo do espaçamento, né, então não tem uma fórmula mágica, percebe? É mais de uma sensibilidade do psicólogo mesmo, para poder observar todo esse contexto familiar que está acontecendo e orientar já desde a gestação. Se a gente já conversa com essa criança desde a gestação, facilita muito o processo, porque a gente vai inserir ela, inclusive, nesse processo também de aproximação e de um cuidador. Querendo ou não, ele é muito mais velho que esse bebê. Não sei se muito mais velho também, né? 1 ano e meio, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Mas dependendo de cada situação, a gente consegue fazer esse sujeitinho também ser uma rede de apoio e ser sincero com ele. Olha, é difícil ser mamãe, é difícil ser papai, não é fácil, porque olha só, a mamãe tem que cuidar de você, tem que cuidar da casa e vai ter que cuidar de mais um bebê. Então eu vou precisar da sua ajuda também. Eu vou precisar que você também ajude a mamãe a cuidar desse bebê. Então, às vezes, você pode sentir isso ou aquilo, ou não. Se não aconteceu isso, você pode orientar, por exemplo, no pós-parto, a conversar com a criança, né? E dizer para ela, olha, o que está acontecendo é o seguinte, agora nasceu um irmãozinho, o que você está sentindo se chama ciúmes, ou o que você está sentindo se chama frustração, porque você está tendo perdas. A gente consegue imaginar como é difícil para você, né, não poder mais estar no quarto, ou não estar toda hora no colinho da mamãe, porque agora tem um bebê que está um pouquinho mais no colo da mamãe, mas eu continuo te amando, papai continua te amando, a gente está dando atenção para você também, sim. Né? Então, assim, são conversas, dizer simplesmente a verdade, tá bom? Isso é sempre bom, a gente sempre conversar e dizer a verdade.